Bem-vindos à nossa aula de número 258. Nossa aula item 1 do capítulo 32. Item 1, a filosofia do confisco. Capítulo 32, confisco e redistribuição. Precisamos voltar um pouco à leitura, antes de começar, para o final do capítulo 28. No final do capítulo 28, quando nós estamos tratando do intervencionismo via tributação, o último item, seu item 4, trata dos três tipos de intervencionismo fiscal. E diz assim: os vários métodos de distribuição que podem ser usados para manipular a economia, isto é, como instrumentos de uma política intervencionista, podem ser classificados em três grupos. Um, o imposto visa suprimir totalmente ou restringir a produção de determinadas mercadorias. Assim sendo, também interfere indiretamente no consumo. Esse item 1, que é bem comprido, ele se trata, obviamente, do, do capítulo 29, né? Então vai estar aqui, ó, não é necessário examinar o terceiro grupo, porque o segundo grupo trata o imposto expropria uma parte da renda e do patrimônio, e três, o imposto expropria totalmente a renda e o patrimônio. O item 1, que é o imposto visa suprimir totalmente ou restringir a produção de determinadas mercadorias, ah, ele é tratado, ele é dito que no item 1, o primeiro grupo não difere em seus efeitos das medidas restritivas, cujo estudo é o objetivo do próximo capítulo. Ou seja, o capítulo 29 foi estudar a questão da a restrição da produção. E ele diz o seguinte: temos também que olhar com cuidado o item 3, que é para entrar no comunismo, não tem nem o que se olhar. O item 2, o imposto expropria uma parte da renda e do patrimônio, está incluído nas medidas confiscatórias, que serão estudadas no capítulo 32, que é esse que nós estamos entrando, capítulo 32, confisco e redistribuição. Item 1, a filosofia do confisco. Portanto, nós temos que fazer a leitura a partir, a partir do PDF, como sempre estamos fazendo. Aí está na nossa tela, capítulo 32, confisco e redistribuição. A filosofia do confisco. Está implícita no intervencionismo a ideia de que interferir nos direitos de propriedade não afeta a produção. Essa parte é muito importante. Essa primeira afirmação, essa primeira frase desse primeiro parágrafo é muito importante. Porque muitas pessoas realmente acreditam, e isso está implícito na ideia dos intervencionistas, de que interferir nos direitos de propriedade privada não afeta a produção. E nós vamos descobrir o quanto afeta. Daí porque, ingenuamente, se costuma recorrer ao intervencionismo confiscatório. O fruto das atividades produtivas é considerado um dado que independe das disposições meramente contingenciais da ordem social vigente. A tarefa do governo consiste em distribuir a renda nacional equitativamente entre os vários membros da sociedade, nem que para isso precise roubar de uns para dar para outros. Os intervencionistas e os socialistas sustentam que todas as mercadorias são produzidas por um processo social de produção. Quando esse processo chega ao seu término e são colhidos os seus frutos, tem início um segundo processo, o de distribuição, que aloca uma parte a cada membro da comunidade. O traço característico da ordem capitalista é a desigualdade na alocação dessas cotas. Algumas pessoas, os empresários, os capitalistas e os proprietários de terra, se apropriam de uma parcela maior do que lhes caberia. Consequentemente, as parcelas de outras pessoas ficam diminuídas. Cabe ao governo, por uma questão de justiça, expropriar o excedente dos privilegiados e distribuí-lo entre os não privilegiados. Olha a baboseira. Mas isso aqui, 99% da população acredita. Ora,
Na economia de mercado, esse pretenso dualismo de dois processos independentes, o da produção e o da distribuição, não existe. Só há um processo em marcha. Os bens não são primeiro produzidos e depois distribuídos. Não existem bens sem dono esperando o momento de serem distribuídos. Os produtos, quando começam a existir, já são propriedade de alguém. Para distribuí-los, é preciso primeiro confiscá-los. Certamente, para o aparato governamental de compulsão e coerção, é muito fácil recorrer ao confisco e à expropriação. Mas isso não quer dizer que um sistema durável de colaboração social possa ser estruturado com base no confisco e na expropriação. Quando os vikings, após uma pilhagem, deixavam atrás de si uma comunidade de camponeses autárquicos, as vítimas sobreviventes recomeçavam a trabalhar, a lavrar a terra e a reconstruir o que tivesse sido danificado. Quando os piratas retornavam, alguns anos mais tarde, encontravam de novo algumas coisas para saquear. Mas o capitalismo não resiste a essas reiteradas incursões predatórias. A acumulação de capital e os investimentos baseiam-se na expectativa de que não haverá expropriação. Se não houver essa expectativa, as pessoas preferirão consumir o seu capital em vez de conservá-lo para que seja expropriado. Esse é o erro inerente a todos os planos que pretendem fazer coexistir a propriedade privada e a expropriação. Esse é o ponto chave. Bom, e tem apenas uma introdução rápida que nós vimos aí, uma introdução bem rápida, não é? Do que é a filosofia do confisco. A filosofia do confisco é porque as pessoas está implícito essa ideia de que interferir nos direitos de propriedade não afeta a produção. E o que Mises deixa claro é que se a gente for roubado, a gente para de produzir e começa a consumir os bens de capital. Nós estamos vendo isso hoje em dia na questão, né, nem precisamos ir nessa questão, mas a questão dos próprios trabalhadores que recebem as bolsas isso e bolsas aquilo e não querem trabalhar, porque sabem que mês que vem vai vir mais. E mais empresários desistindo de produzir, porque sabem que vão ser expropriados no final. Esse é o ponto-chave. Então, vamos para o item 2, a reforma agrária. Eu acho que esse pessoal aqui do agro, do interior, vai gostar muito, hein? Até a próxima aula.